mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Dino de Claudino, de Santiago, porque é a ilha onde os pais nasceram. Não é Dino de Quarteira, terra onde ele próprio nasceu em 1982. Esta é a pergunta que não farei, mas que atravessará toda a nossa conversa de hoje. De onde realmente é Dino de Santiago, um dos músicos com mais sucesso em Portugal, que cada vez mais usa o palco que tem para fazer da arte política. Um preto em construção, nas suas próprias palavras, que se tem vindo a construir como sujeito político, quase em público. Educado num ambiente profundamente católico, é no coro da igreja, seguindo o exemplo dos pais, que Dino começa a cantar. Ainda adolescente, é com os jovens rappers do bairro dos Pescadores, onde nasceu, que se aproxima das sonoridades do hip-hop que viriam a marcar a sua carreira. Mas é a partir dos seus sucessos no concurso televisivo, onde participa quase por acaso em 2003, que começa a colaborar em projetos musicais de dimensão nacional. 5 anos mais tarde, lança o seu primeiro álbum, ainda sem o apelido e com a sua banda de altura, Eu e os Meus, Dino and Soul Motion. O tal Dino de Santiago, que foi buscar o apelido às raízes de Cabo Verde, apareceria pouco depois. Em 2013, assinaria o primeiro dos seus 5 álbuns a solo, num processo constante de redescobertas da sua infância num bairro pobre que se foi cruzando com a sua afirmação como afrodescendente. Nunca perdeu o gosto pela colaboração com os outros artistas. Branco, um dos fundadores dos Buraca, é dos mais evidentes. Mas foi com Madonna, com quem ampliou o alcance dos sons de Cabo Verde, que Dino atingiu uma escala até aí desconhecida. Com Dino de Santiago, a conversa não será tanto sobre música, apesar dela ser bem-vinda sempre que ele assim o entender. Será, porque é disso que mais falamos aqui, da política que ele faz com a música e de como desvia os holofotes para mais do que ele próprio. Será sobre o seu caminho que iremos conversar na próxima hora. Muito obrigado, Dino de Santiago, por teres aceitado este meu convite. Nasceste em Quarteira, longe da comunidade de afrodescendentes. O sentimento de pertença a essa comunidade foi construído depois, mais velho? Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos. Todas as vantagens em expresso.pt/assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Antes de mais, muito obrigado por este convite. Sinto-me realmente honrado porque até neste convite que me chega através de ti, sinto-me a cumprir, porque tenho feito muito por cumprir aquilo que eu acho que são o que verdadeiramente os meus ancestrais sonharam e não os seus pesadelos. E este nosso momento, raramente eu aceitei convites e fui sempre muito protegido também pela minha estrutura, pela forma como eu utilizo a música como a minha ferramenta de passagem de uma mensagem que eu preciso de dizer, e quando ela é cantada ela entra mais facilmente e há menos preconceito, e este momento é um momento muito especial, por isso obrigado. Obrigado. Mas eu só posso dizer muito porque só a partir dos meus 27, 28 anos é que eu comecei a olhar para esse outro lado da minha descendência, não é? Africana, porque até lá o meu maior conflito era com o nível social em que a minha família se enquadrava. Então não havia, eu até já me criticaram-me pro-blacks, movimentos de pessoas negras politizadas, porque eu dizia que eu não senti racismo porque eu não tive tempo de pensar no racismo. A urgência era outra, era tirar o som da fome dos nossos estômagos. E
tentar substituir esse som por mais abundância. Tu achas que se tivesses, por exemplo, nascido na Cova da Moura, tu tens família na Cova da Moura? Tenho muita família. Se tu tivesses nascido na Cova da Moura, isso teria sido, apesar de tudo, de forma tinha sido diferente, teria sido diferente do teu caminho do que tendo nascido em Quarteira, onde esse sentimento de pertença não existia? Sim, porque na Cova da Moura era quase que gritante, não na minha infância, porque lá está, eu vinha com um outro filtro visual, eu ficava era pasmado eu achava as pessoas da Cova da Moura pessoas negras que eram ricas. Para mim, aquilo para mim já eram condomínios comparativamente com o bairro dos Pescadores, onde as nossas casas eram de contraplacado, e ali já eram casas de betão com 3 andares. O que eu não via no bairro dos Pescadores. Olhavas para as pessoas da Cova da Moura como privilegiados? Completamente privilegiadas, porque já tinham luz, as televisões já eram a cores. Estou a falar no início dos anos 90, não é? E onde nós ainda, em algumas casas eram com velas, outras, a minha casa, a primeira, ainda foi à luz das velas, e depois, passado 3 anos, aí sim já tínhamos luz elétrica, mas a televisão continuava a ser a preto e branco. Ainda assistia à SIC a preto e branco, e claro, a RTP, mas o nascimento da SIC já podia ser a cores para toda a gente. Para mim ainda foi a preto e branco. E então foi muito tarde que realmente bati de frente com essa questão. Nós vamos falar dessa tua construção, mas tu dizes que não gostas do coitadismo. Vão ver essa expressão? Não. Como é que se evita que o combate à opressão, seja do racismo, machismo, homofobia ou classismo, o que seja, contado pela pessoa que é oprimida, seja confundido com vitimização? Como é que achas que isso se consegue fazer? Primeiramente pela forma como a pessoa normalmente estas questões chegam não contadas na primeira pessoa, com uma vontade de protagonismo, de trazer a sua narrativa sofredora. E de onde eu venho, realmente não há essa predisposição para iniciar a nossa história com eu vim daqui, eu sofri isto ou sofri aquilo. É sempre tentámos sempre esconder o lugar de onde viemos, para que aquilo não nos limitasse. Comigo era assim. Eu tentei. Tentaste esconder de onde vinhas? Tentei. Começou logo no meu primeiro dia de aulas, que eu tentei ir o mais. A minha mãe, não é? Os meus pais, a grande preocupação deles era que nós não andássemos sujos. Então era mesmo no inverno, em pleno verão, Ollie Johnson, na altura, porque era mais barato do que a Nivea, e nós ficávamos completamente torrados, mas sempre a brilhar, precisamente para não haver aquela imagem deturpada que já existia do bairro dos Pescadores, que eram as crianças todas com ranho, a terra, porque realmente o chão das casas eram de terra, não tinhas soalho. E havia sempre essa preocupação de nós estarmos sempre limpíssimos ao ir para a escola. Então a minha vida toda foi um combate, não envergonhado pelo lugar de onde vim, já numa fase como jovem, mas até a minha adolescência eu sentia muita vergonha. Tinha bastante vergonha. Tu, quando falas da tua infância, dizes, vi numa entrevista, sentias o mais feio, estou a citar, o mais feio, pobre, ignorante e preterido por vários motivos que limitavam a autoconfiança e os sonhos. Quando olhas para trás e consegues distinguir o que nesse sentimento era de ser pobre e o que era de ser negro, foi quando deixaste de ser pobre que percebeste, do que eu percebi, que o racismo estava lá independentemente da classe a que pertencias. Ou seja, tu tinhas vergonha do que estás a falar, não era de ser negro, era de ser pobre, não é? Claramente. Houve um momento qualquer que tu descobriste que mesmo deixando de ser pobre, hoje não és seguramente pobre, houve um momento em que tu percebeste que de qualquer das formas o preconceito continuava lá. Foi no Porto. Foi a partir de 2004, quando realmente, aliás, 2006 mais precisamente, foi quando comecei a realmente viver da música, quando ingressei nos Expensive Soul. E a partir daí o síndrome da pobreza e a luta para sair daquele estado miserável fez com que a minha graduação aumentasse um pouco e descobrisse um novo layer, aí sim o contacto com o racismo, porque até ali eu não entendia. Estamos a falar, não é? Foi um episódio, eu já te ouvi contar que foi um episódio que tive um único episódio que tivesse a ver, ou seja,
vamos lá ser claros, um único episódio que me foi claro dentro do espírito que eu era diferente, pelo menos da pessoa que era uma professora substituta. Estávamos na minha terceira classe. Isso foi na primária, não é? Foi na primária, e essa professora gritou mesmo, ou seja, devia estar um caos. Eu era uma ventoinha na turma. Ventoinha estava sempre a olhar para todo lado. Sempre para todo lado, para trás, distraído. Exatamente. E ela, cala-te, preto. E nós, como éramos mais pretos na turma, virámos-nos todos. Afinal, e eu reparei que o olhar era frontal para mim e fiquei em silêncio. Aquilo incomodou-me. Significa que tu até aí nunca tinhas sentido que eras... Nunca, sempre fui Dino. Nunca. A expressão racializado, que é muito utilizada, e eu não uso muito, mas compreendo o que é que ela quer dizer. Ou seja, há um momento em que tu descobriste que eras racializado, no sentido em que te identificavam como a raça e não como o Dino. Ou... Foi aí. O meu primeiro contacto foi precisamente... O Porto foi mais velho, não é? Já foi mais velho. E nunca tive contacto anteriormente, porque como éramos uma família religiosa, na igreja todos são irmãos, então toda a gente era tratada como irmão. E nós... Tu no bairro dos pescadores nunca sentiste racismo dos outros? Nunca, porque a grande maioria, mais de 80% das pessoas que lá viviam eram afrodescendentes, que chegavam das ex-colónias. E claro que no início, num confronto gigantesco com os pescadores que viviam em quarteira e que não foram preparados para receber. E havia problemas com os pescadores? Houve até ao grande... Eu ainda não era nascido. O momento mais grave foi quando um cabo-verdiano que quiseram obrigá-lo a beber uma cerveja como provocação, a beber, e ele a dizer no bar: não bebo, mas aquilo já era um pescador já a querer precisamente criar um atrito para justificar a vontade de espancá-lo, e só que corre mal, e a primeira pessoa a dar o soco é esse cabo-verdiano amigo do meu pai, e numa questão de segundos juntaram-se todos os pescadores e mataram-no ali com uma pedra gigante em cima da cabeça. E o meu pai só hoje, como adulto, é que me contou esta história, porque houve sempre a preocupação de nós não crescermos com raivas ou isso. Então só quando eu comecei a falar mais sobre racismo é que o meu pai teve a coragem de me contar. O teu pai não falava de racismo? Nunca mencionou nada. E foi das pessoas. Porquê é que achas que ele não te falava de racismo? Porque o meu pai tem a questão de, para já, a máxima sempre foi: é no fogo é que se aprova o ouro. Constância na provação. Sempre nos preparou para essa jornada de provação. Silêncio, não fales de política. Não, se a polícia vos abordar, não tentem confrontá-los. Eu não sei, o teu pai é vivo? O meu pai ainda é vivo. E tu relacionas-te com ele? Relaciono-me, e agora até estou arrepiado. Sim. Somente ontem, porque comecei com a minha terapeuta. Agora ela quer-me conhecer através do olhar dos meus pais. Então primeiro fizemos uma sessão com a minha mãe e ontem fizemos com o meu pai. E eu só soube ontem, compreendi o porquê do receio de não confrontem muito a polícia ou não falem muito, porque o tio, quando o meu pai veio para Portugal em 72, o tio que o recebeu foi morto uma semana depois por um polícia ao tentar separar uma rixa. Ele tinha medo. Em Sines. E ele, pronto, eu ontem percebi, nem falámos ainda sobre isso, vou ter o meu tempo de falar, mas agora já percebo o porquê desta questão. Quis-te proteger do confronto. Sim, e sempre nos educou com base no amor ao próximo, o dar a outra face, e que realmente entrei em conflito com isso durante algum tempo, porque revoltava-me essa questão do se querem. Então eu nunca deixei muito que me pisassem, ou a não ser que fosse no futebol, e desculpem-me a expressão, era irmos jogar, por exemplo, a Silves, e de repente começavam com aquelas de preto, filha da puta. Tipo, só que eu ouvia aquilo e eu não ouvia, não era o preto que me incomodava, era o filho da puta. Sim. Então acho que sempre escolhi o lado, ou seja, não tem a ver com escolher. Havia sempre algo que me incomodava mais do que o outro lado, e felizmente não foi esse do racismo, mas já as pessoas em Lisboa eram completamente diferentes nesse sentido.
Já não sei onde é que te ouvi dizer uma vez, a gente já vai voltar a isto, mas eu não sei onde é que te ouvi dizer uma vez que foste aos 5 para a meia-noite ao programa da RTP e houve uma amiga que te disse, eu posso não estar a dizer isto bem, Não, mas está certíssimo. que não tinhas dito nada, que tinhas lá ido e não tinhas dito nada. E que isso te levou a não voltar a ir a um sítio e a não dizer nada. Sentes o dever de, por seres mais ouvido, seres porta-voz de alguma coisa? Isso foi em 2010. E foi a Sara Correia, campeã do mundo de capoeira e campeã europeia. Teve coragem de dizer... E teve coragem de me dizer. E ela é muito doce, é uma pessoa que sempre trabalhou muito a questão da espiritualidade e a busca do eu, não do eu egoico, mas aquele eu que está por detrás e que ouve a voz que diz eu sou. Ela, como me conhece bem, eu naquela entrevista estava a serviço dos No Soul Family e falei, mas não disse nada porque estava em modo quase que não podemos dizer bobo da corte, mas é os artistas a serem utilizados como instrumentos de entretenimento. E eu embarquei nessa viagem a convite do Virgul, que é uma das pessoas mais importantes na minha caminhada, porque tirou-me de casa, levou-me para o Porto, para os Expensive Soul, e sempre o acompanhei muito durante o percurso dele com The Weasel, na estrada mesmo, e decidi abraçar essa viagem durante a paragem dos The Weasel. Mas o que é de facto é que não era a minha história, e eu então realmente não tinha muito para dizer, mas ela ter detectado isso em casa, em quarteira, e ter-me dito aquilo foi um soco no estômago, porque eu sempre senti que quando temos uma oportunidade de falar, como esta oportunidade que estou a ter aqui contigo, Daniel, tu tens que deixar algo, ninguém tem que, mas pelo menos eu sinto em mim o dever de materializar algo que edifique, que não seja só para ficar no agora, algo e sei que a minha história é uma história que pode inspirar outras pessoas, e eu então aí foquei-me, ok, eu não vou ser um tradutor de histórias que não fazem parte de mim, da minha pessoa ou do meu ciclo. Então vou canonizar todas as minhas histórias, quer no que escrevo nas minhas canções, quer no que imito para o mundo, quer focado na minha forma de ver e sentir a vida. Vou focar a minha mensagem aí como se amanhã fosse o último dia. Nem é hoje, não é? Mas a contar que aquilo amanhã é esperançoso, porque à espera que alguém ainda ouvisse o que eu tinha para dizer. E foi aí 2010, foi realmente o ponto de viragem, depois desse olhar amoroso, porque foi feito com amor. E a minha vida realmente mudou a partir dali. Para preparar esta entrevista, li e ouvi várias entrevistas tuas ao longo do tempo e senti a tua evolução em várias coisas e várias opiniões, o que é sempre bom. Sentes que te construíste como ator político? Tu hoje és um ator político, para além de música. Atores políticos somos, não digo que somos todos, porque há pessoas que decidem não ser atores políticos, né? Mas que te construíste como ator político em público. Ou seja, eu fui vendo várias intervenções em que nós vamos passar por algumas dessas coisas, em que tu vais dizendo coisas diferentes. E nota-se, aliás, não é vais dizendo coisas dispersas, vais dizendo coisas diferentes, mas percebe-se que há um sentido, um caminho para onde tu estás aí. Sentes que fizeste isso em público e foi importante fazê-lo em público, ou preferias ter feito em privado? Hoje, olhando para mim, muita coisa talvez eu tivesse feito em privado, porque não estava preparado mentalmente e espiritualmente para o retorno de quando não és entendido, não é? Quando as pessoas não entendem o lugar de onde veio a tua intenção, e que não foi para minimizar uma luta, porque senti o maior sofrimento foi mais quando eu numa entrevista falava sobre a jornada da minha mãe, em que me questionam a mulher negra, fala de racismo, tem tempo para falar de racismo. Eu disse não, porque a minha mãe nunca me falou de racismo. Então eu, com base na minha mãe, que na minha experiência pessoal, a minha mãe não teve tempo para nos preparar para a questão do racismo, porque ela trabalhava noite e dia de forma incansável para que nós tivéssemos o poder de decidir ser diferentes e sermos mais emancipados.
e as pessoas caíram-me em cima. Mas porquê? Mais a comunidade, mais as mulheres negras, As ativistas, não é? as ativistas, que depois eu vou estudar os seus caminhos, porque eu faço esse trabalho, vou estudar o percurso e vejo que são pessoas privilegiadas, que não é a tua cor que vai definir se a tua caminhada tem mais espinhos ou não. E aí é que eu meto toda a gente na condição de ser humano, que é, ok, independentemente das adversidades, não foi pela tua cor. Ou seja, a tua cor pode ser um elemento castrador social do contexto em que tu vives, sim, mas a tua resiliência e a tua resistência é medida, não é pela cor, porque há outras lutas, há outras batalhas todas. Todos os negros sentem o preconceito, mas os instrumentos que uns e outros têm para lidar com eles são diferentes. E também temos que ser frontais nesse sentido. E quando tu nasces num berço privilegiado, não é porque tu és negro, não é porque tu és preto, se estivermos a falar entre nós de forma fria e direta, que aproveitas uma agenda, porque isso é o que me custa mais, é eu perceber que há pessoas que depois aproveitam-se de uma agenda que os Estados Unidos espirram e nós decidimos ficar todos constipados, em que definimos que, ok, agora então toda a gente para o black, se tu és black, as pessoas chegavam a ofender-me, a dizer que eu tinha muitos amigos brancos. E eu disse, mas onde é que nós chegamos, a que nível é que chegamos, que luta é esta? É mesmo isto? Achas que é isto que Martin Luther King sentiu? Achas que foi essa a luta do Malcolm X? Ou seja, tu vês o radicalismo, mas tens que entender o contexto do lugar onde estás. E o que eu sinto é que um afro-europeu, um afro-brasileiro, um afro-americano têm 3 narrativas completamente diferentes, independentemente da tez ser a mesma, são histórias diferentes. Enquadremos-nos então e depois parte para a ofensa, se assim for. E eu ali falava de uma mulher que é a minha mãe, que foi uma lavadeira de tanque, como eu vi, com os dedos cheios de pus, e ela não teve tempo para falar de racismo. E o que ela defendeu é: nós hoje já não somos as Marias lavadeiras e tudo mais. Eu não estou a dizer isso, a minha irmã é uma mulher formada e emancipada, mas teve uma Maria lavadeira que a levou até ali. E era só isso. Em crioulo cantas branco com preto, geração de ouro, espero estar a dizer bem, com pronúncia minimamente aceitável. Branco com preto, geração de ouro. Lembro-me de dizeres: Lisboa era uma cidade aculturada e de mistura. Comparavas, aliás, com outras cidades em que cada um fica no seu canto. Ainda é essa imagem que tens de Portugal? Isso não corresponde à imagem que a maioria dos portugueses tem de si próprio, que nós mostramos-nos mais e, portanto, somos menos racistas que os outros. Ainda tens essa imagem, por exemplo, de Lisboa e do país? Eu tenho essa nova Lisboa, para mim, ela vai-se replicando ao longo dos séculos, mas ela sempre foi uma Lisboa mestiça. Este território sempre foi mestiço durante milhares e milhares de anos. A nossa não aceitação dessa história, ou a nossa falta de conhecimento dessa história, um dia foram os africanos a saírem deste lugar e a dizerem que foram expulsos do seu espaço, não é? Do seu território. Onde eu me confundo na história é o porquê de nós nos considerarmos os lusitanos. Aí, quando só foi um dos povos, um dos 16 povos que aqui estiveram, essa ainda continua a ser o meu mais gigantesco ponto de interrogação. O que é que nos levou? Que características é que esse povo lusitano tinha? Ainda te perguntam de onde é que tu és? Ou seja, que é uma coisa que é muito comum. Ainda. Portugueses negros perguntarem de onde é que tu és, partindo do princípio que não és daqui. Ainda ontem o fizeram. Perguntaram de onde é que é. É típico, mas eu já aceito isso como um discurso. Eu considero essas pessoas que ignorantemente vão tentando estar pela causa, pelo bem. Porque eu vejo de onde parte essa questão, e vejo que tem mesmo a ver com formação. Tu achas que a maneira de lidar com esse, como é que eu hei de pôr, esse racismo inconsciente não é a agressividade, é sim, a tentativa de fazer pontos? Porque eu conheço demais, porque eu lido com emoções, e como músico, como intérprete, o contacto direto com a emoção é constante. Não é como alguém que tem um outro trabalho que está só ao serviço da sua entidade patronal e quase que liga um piloto automático e só deixa a mente em funcionamento e quase que desliga
o fator emoção para se sentir mais vivo ou morto naquele momento para poder sonhar quando sair dali. E eu estou em constante confronto comigo mesmo e entendo demais os sinais de quem se aproxima, de a forma como me chega, e eu não sou preconceituoso a esse nível, ou seja, eu entendo, sinto que não te preciso bater, porque é como, imagina, não vais dar uma lição do 4º ano a alguém que tu naturalmente percebes que está a vir do infantário e está-se a preparar para crescer, independentemente de ter 60 anos ou ter mais idade do que tu, cronológica. E aí eu procuro respeitar e procuro absorver, deixa-me ver até onde é que ele vai. E se eu sentir que eu intervir vai fazer a diferença naquela forma de olhar e de sentir a vida, eu dou-me nem ao trabalho, eu faço questão de dizer. Se eu sentir que aquilo vai entrar num saco roto, eu limito-me a ouvir e ok, pronto, entendo de onde vens. Mas agora, respondendo à verdadeira questão, essa nova Lisboa é a minha intenção elevada, é o que eu visualizo. Ou seja, eu sei que ela existe porque ao passar por essas capitais todas europeias e não só, chegar aos Estados Unidos, ao Brasil, eu consigo perceber a guetização de todas as culturas. São países que têm muitas culturas diferentes, muitas etnias, mas elas estão segregadas nos seus lugares. Mas a guetização aqui também existe, não é? Não, ela existe. Quando nós estamos a falar da Cova da Moura. Claramente. Não, ela existe. Mas quando eu vou ao coração da cidade, praticamente não há. Sim. É isso mesmo. Mas o que eu quero dizer é que nesses lugares para onde eu for, ou seja, imagina, se eu não sair deste lugar, deste espaço físico, isto vai-me parecer o pior lugar do mundo por essa guetização que existe e é clara, não é assim tão clara quanto parece, porque há pessoas que ainda não conseguem, porque há pessoas que nunca se desviaram sequer para ir conhecer as periferias, a não ser passar de carro pela rua, mas entrar e sentir essas comunidades, e é muito diferente. Então ela existe. Mas quando eu chego a um espaço como o Lux, como o Beleza, como o Music Box, estou a falar do universo por onde eu caminho, e outros lugares, eu consigo sempre encontrar uma outra tez que não branca. E aí é que foi o meu... Quando eu chego a Berlim, quando entro num espaço em Londres, em Paris, e para conviver com a comunidade africana eu tenho mesmo que ir a um lugar onde tens os ganeses, onde tens o pessoal da Etiópia, onde tens pessoas da Nigéria. Aqui eu encontro de forma quase que esbarras com um moçambicano, com um angolano, com um cabo-verdiano. Nós é que já nem nos apercebemos disso. Em todos os lugares estou dentro do metro e estou a ouvir falar crioulo, olho para trás, é uma pessoa branca, um miúdo branco a falar crioulo com um afrodescendente, a tal palavra estranha que nós também ainda não concordamos tanto. E isso diz muito, ou seja, isto podia ser bem pior. E eu, como gosto de olhar para o copo meio cheio, sinto que nós teremos menos trabalho do que países como a Inglaterra, a Alemanha, a Holanda e a França, porque de forma natural nós já nos misturamos, apesar de não aceitarmos esse encontro. Tenho a ideia de teres defendido que Portugal não era racista há bastante tempo, e depois disseste que tinhas uma mente caucasiana. A evolução correspondeu a uma adesão a movimentos que entretanto conhecestes, a pessoas que entretanto conheceste, a ativistas, seja o que for, ou um maior autoconhecimento teu, ou as duas coisas, provavelmente? Foi um Brasil de Lula que mudou a minha vida para sempre. Porque até ali eu não olhava para mim, não ouvia muitas narrativas, a não ser que viessem dos norte-americanos, que nós já conhecíamos, que ali sim lutavam pelos direitos civis. Tinha contacto com a realidade da Angela Davis, de Malcolm X, Martin Luther King, mas sempre foi muito no meu imaginário, por me chegar tudo em inglês e tudo o que foi. Por isso é que eu sinto que a minha formação foi-me dada toda pelo hip-hop tuga, porque foi ouvir Cholage é que eu apercebi-me mais do que é ser um afrodescendente, afro-europeu, no meu contexto, porque as histórias que ele contava eram de ruas que eu conhecia, o nome, eram de pessoas que tinham os mesmos apelidos que nós.
Depois Valete também teve uma grande influência, os Nigga Poison, o Bossa C numa fase inicial, todos eles com uma canção de hino, todos eles contavam e narravam histórias que eu conhecia porque eu vivia no bairro dos Pescadores. A minha infância toda foi a desviar-me de seringas de toxicodependentes que vinham de Lisboa e iam morrer no bairro dos Pescadores por serem rejeitados pelas suas famílias cá. Era o contacto direto com a ser fã dos traficantes que apareciam com as melhores roupas que nós víamos nos vídeos, e eu a querer perceber, mas porquê? Mas não pode ser assim tão mau como falam, se ele depois consegue ter abundância que nos dá e tudo, e partilhavam, eram eles a trazer-nos mais comida quando estávamos na rua. Então como é que eu vou olhar para um traficante como criminoso quando no final do dia eram eles que nos alimentavam, traziam-nos roupas bonitas? Ou seja, para uma criança, esse enquadramento de o vilão, para mim o vilão era a polícia militar que entrou pela minha casa e empurra a minha mãe, arromba a nossa porta, partem-nos o guarda-fato, atiram-nos as roupas todas para o chão, e como se toda a gente fosse vilã. Para mim eles foram os grandes vilões. Os traficantes não foram os grandes símbolos opressores, ou os grandes símbolos de perigo. Ok, eu via rixas, via muita gente alcoólatra naquele bairro, mas quem intervia para fazer mal de verdade era a polícia. Falaste do Lula porquê? Falei do Lula porque os afro-brasileiros, quando começaram a ter acesso aos estudos, começaram a traduzir para a língua portuguesa os direitos civis e a questão do apartheid que acontecia, que para nós chegava-nos sempre de uma forma muito camuflada, muito eurocêntrica, essa questão, e era muito o sofrimento dos portugueses que saíam da África do Sul porque agora os pretos tomaram-nos tudo e safou ao Mandela. Essas eram as coisas que nós ouvimos e nós tremíamos, porque eu via o meu pai a dizer Nelson Mandela, está aí um homem sábio que com a paz, mas havia muita controvérsia. Sim, mas Nelson Mandela agora é muito consensual, mas não era. Sim, não era nada. Não era mesmo. E então eu ali, quando começam a existir psicólogos negros, começam a existir filósofos negros, começam a questionar porque é que não nos ensinam filosofia através de um olhar de um africano, porque é que todos os filósofos tiveram que ser europeus e depois norte-americanos. Começaram as perguntas que eu nunca fiz, nunca achei que nem sequer tinha o direito de questionar. Eu cresci como um herói do mar, eu cresci como um conquistador, eu cresci a acreditar que nós fomos os conquistadores. Nessa pele eu cresci com orgulho de cantar o hino nacional. Hoje em dia já não o consigo cantar. Não consegues cantar o hino nacional? Já não, porque sempre que chega à parte às armas contra os canhões, marchar, apesar de eu perceber que aquilo era o conflito com os britânicos, eu vejo os corpos negros que estavam a ser disputados naquele território. Sim, mas quando olhas para a tua história, a gente vai voltar a este assunto, mas já agora queria pegar nisso, tinha uma pergunta exatamente sobre isso. Okay. Até, aliás, ao mesmo tempo, quando olhas para a tua história como português e afrodescendente, sentes que foste um conquistador ou um escravizado, usando dos termos que a história conta. Hoje em dia... Tu és português, és português. Sou. És um conquistador ou um escravizado? Neste momento... Neste momento eu vou-te ser mesmo honesto. Neste momento eu sinto-me mesmo descendente de reis imperadores africanos. Nunca me senti assim. Eu nem sequer... Ou seja, nunca me foi ensinado que havia... Mas como a minha procura está a ser tão intensa, quer a nível espiritual, entender mais da espiritualidade africana, do continente africano e perceber a origem de tudo, eu hoje em dia já me sinto muito mais um herdeiro de tronos egípcios ou do reino do Congo do que propriamente o conquistador que já fui, e do escravizado que tive ali a partir de 2013. A minha revolta começa aí. A verdadeira revolta foi a partir de 2013, quando eu depois começo a aprofundar e entendes que há um Papa, não é, do século XV que define com um rei português que realmente aqueles corpos negros do hemisfério sul podiam ser comercializados porque não eram seres humanos. E foi aí que a minha revolução interna, até de conflito com a minha própria família, com o meu pai, com a minha mãe, porque rejeitei, nunca mais quis ir à igreja, até foi a minha rebeldia. Se fosse hoje teria feito diferente, teria aprofundado e perceber que há ramificações da Igreja Católica que veem a espiritualidade de outra forma,
mas fez com que eu observasse outras, o espiritismo, segundo Allan Kardec, fez-me explorar outros, o budismo, fez-me explorar outros campos espirituais que me moldaram hoje e fazem com que eu olhe para a vida de uma forma completamente diferente, com mais empatia e com menos revolta que me cega, porque depois já queres tanto combater o opressor que tornas tu próprio num opressor. E houve uma fase que eu já estava a ser quase que o opressor, a não concordar com nada. Eu não sou descendente de Jó, eu não tenho que... E meu pai cresceu muito com os livros, e a passagem de Jó, tens Dino, tens que... Olha ele, lepra, e mesmo assim confiou em Deus. Tirou-lhe tudo, matou-lhe filhos, e a mulher, sempre o tal símbolo do pecado, ela a questionar, e ele mesmo assim não vergou. Eu disse assim, pai, não, mas eu não sou Jó. Isto para mim não é Deus. Ou seja, se para mim Deus é isto, para mim, então não me faz sentido. Mas voltando um bocadinho ao seres descendente de imperadores negros, ires à procura da tua ancestralidade, é um recuo ou um avanço? Ou seja, ou é um recuo para haver um avanço? Ou seja, o que é? Porque na realidade, tu dizes, eu sou português, mas depois vais procurar a tua ancestralidade, não em Portugal, outro sítio. Isso é um... qual é a função? Pronto, se entendes, eu entendo. Continuar. Eu senti-me foi verdadeiramente a viver uma história em média res. Parece que começaram a contar a história da minha vida já no meio do percurso. Então eu fiz por isso é que fiz esse regresso. Por isso é um recuo, não é um recuo, mas sim um regresso ao passado mais ancestral e entender o que foi lá atrás, entender os reinados, entender os conflitos que também haviam na Europa, mas os motivos que os levavam àquele lugar, procurar entender a história, como é que uma Etiópia conseguiu manter-se não colonizada num continente que foi devastado por essa epidemia. E então recuei, e aquilo deu-me argumentos para eu sustentar inicialmente a minha revolta, mas eu vi que aquilo não me levaria a lado nenhum, porque mesmo as minhas canções estavam a ter um lado rígido e um lado extremamente obcecado por reescrever a história, e eu vi que aquilo não me ajudava, quer a nível espiritual, porque eu ficava sempre triste e angustiado, e muito, muito atento às dinâmicas e ao preconceito. Lá está aquele tal preconceito ignorante e subentendido que estavam nos discursos. Só que aquilo depois causa-te uma agitação tão forte que eu precisei de... Ok, estou neste momento a precisar de uma terapia espiritual e de uma... Tu não queres ser um revoltado, é isso? Não, porque eu sinto que ser um revoltado nunca me levou a lado nenhum. Não me levou a fazer melhores canções, não me levou a ser melhor ser. Falhei muito a nível pessoal, mesmo com pessoas que me amavam muito, por estar a viver nessa combustão e não me contentar com pouco. Ou seja, se me estivesse a dar menos amor, eu, sem pensar, não hesitaria a ir embora, e tive muita pouca compaixão e muito pouco entendimento em relação à empatia. Então eu sinto que eu não acrescentei nada à minha vida com essa revolta, mas o entender realmente que todos, como seres humanos, temos as nossas limitações, e perceber as agendas, e perceber que realmente somos todos agentes políticos, e parar de apontar o dedo aos políticos e começar a pensar, não, calma, ou seja, somos nós a decidir quem para ali vai. Sim. Tu tens o direito. Nós não somos consumidores de democracia, somos produtores de democracia. Isso mesmo, e aí nunca mais falhei ao voto, nunca mais entrei naquelas falácias, aqueles falatórios comuns do tipo, não, ou seja, a defesa à nossa pouca cidadania do não, se eu não sinto que eles fazem nada, então também não vou dar o meu tempo para ir votar. Ou seja, esses discursos desapareceram na minha vida, e a partir do momento que e na minha família não se falava em quem se votava, ou seja, mesmo os pais iam e votavam em segredo, com o medo do retorno, não é? Das represálias. E quando muito recentemente nas eleições presidenciais, e lá está, mas muita terapia, e é por isso é que eu não descuro de falar sobre esta questão de quando a questão da psicóloga entrou na minha vida, de ter um psicólogo, de ter um terapeuta espiritual, de ter um terapeuta
de casal, porque eu comecei a olhar para mim, eu sentia-me o pecador, constantemente o pecador, por conta da religião e dessa castração que vinha da má interpretação da Bíblia. Hoje posso dizer que é uma má interpretação porque ela tem várias interpretações e cabe a cada um, é subjetivo a forma como quer viver a sua espiritualidade. Mas quando eu me libertei de todos esses opressores internos e do medo, eu pude dizer: não, ok, está toda a gente a dizer não votar no Ventura, está toda a gente a dizer que o país está a ficar uma merda e que vamos ficar extrema-direita e somos todos igual à Europa. Ok, qual é a solução? Não, então vou começar a olhar para esses agentes políticos que vão ter a primeira, ou seja, vão pisar o palco, e vou começar a estudá-los minuciosamente, e com quem eu me identifiquei muito foi com Ana Gomes, e eu disse: ok, eu voto Ana Gomes, mas como tenho uma voz e as pessoas ouvem-me, então não me vão ouvir só dizer em quem não devem votar ou em quem não deveriam votar, tendo em conta o contexto de onde eu venho. Eu disse: ok, esta pessoa provou-me pela sua obra fora do país que respiramos a mesma forma de sentir a vida. Eu voto Ana Gomes, e partilhei. E claro, houve muita gente que entendeu, mas houve muita gente que não entendeu, e tipo, este gajo está maluco, porque toda a gente pensava: nosso Marcelo vence primeiro. Ok, eu sabia disso, mas quem iria ficar no segundo lugar do pódio? Pá, estás a ver, há pessoas que tens tirado o teu espírito, e não é nada contra a pessoa em si, mas é contra os valores e os princípios, que eu percebo que muito ele próprio é um instrumento. Ele não tem provavelmente muitos valores e princípios, mas tem sobretudo... Não, eu acho que ele não sabe quem ele é. Ele não sabe quem ele é. O eu egóico dele é que está muito presente na vida dele, mas o eu dele é uma criança que ainda não se resolveu. Mas isso não sou eu que vou pagar para ele ir ao psicólogo, nem pensar, porque a minha conta já está bem. Não está a ser fácil. Voltando um bocadinho à procura da ancestralidade, nasceste em Quarteira. Que diferença faz para ti, ou para um negro brasileiro, por exemplo, não estou a falar só para ti, resgatar a história da África? Que diferença é que isso faz? Ainda bem que tocaste nos negros brasileiros. Sim. Porque foi muito bom, porque realmente eu fiquei entusiasmado e comecei a ir mais ao Brasil, e toquei na Filipe, em Minas Gerais, em São Paulo e no Rio, e vi como é que um país que tem mais afrodescendentes fora do continente africano não tem qualquer expressão. Ou seja, a comunidade africana, afro-brasileira, não tem qualquer expressão no país. Começa agora a ter vozes, porque tens atores como o Lázaro, como a Thaís, que revelam muita coisa, e por serem pessoas que já estão no nosso perispírito, já fazem parte da nossa essência, por conta da televisão e das novelas, e finalmente os artistas também começam a escrever mais sobre isso, e o que veio salvar foi o YouTube, que permitiu a esses artistas que não conseguiam assinar com editoras tornarem-se independentes, e hoje as grandes majors já vão atrás também desses artistas, porque comungam da mesma, ou seja, está na hora de mudança, e através das artes tem-se feito muita mudança. O Brasil está a mudar, e eu sinto que antigamente eram os Estados Unidos que mudavam e nós éramos o eco. Hoje eu sinto que o Brasil tem essa responsabilidade para Portugal, e Lisboa, eu sinto o verdadeiro pivô neste momento, e tenho partilhado muito, estou muito em contacto com os artistas afro-brasileiros, e muito também com os Palop, e então tenho tentado ao máximo fazer essa ponte, estreitar essa ponte, e tornar Lisboa no epicentro dessa mudança, porque estamos todos cá. É o único território no mundo que nós temos, onde nós todos nos cruzamos, tudo é perto, estamos à distância de 1 metro de um autocarro para esses encontros, para que realmente, como o mercado latino-americano, eles conseguiram, através de Madrid, um mercado gigantesco que diz respeito à música, ao cinema, às artes, e têm feito muito ativismo assim, através da cultura. E nós podemos fazer o mesmo, mas acho que o Brasil nunca nos achou muito atraentes, porque no fundo só olhava para Portugal, este pedaço de território, mas hoje pode olhar e ter Angola, Santo Tomé, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, Guiné-Bissau, e já é mais
os mercados ampliam-se, e como eles estão em muito mais contacto com a sua história africana e da origem desse povo brasileiro, e agora a comunidade indígena também tem se juntado muito. Então eu sinto que é um momento muito bonito para realmente se tocar nesses pontos e Portugal regenerar também um pouco da sua culpa nesta história. Falas da culpa de Portugal. Eu já aqui referi um tempo em que tu disseste que Portugal não é racista, e agora vou-te fazer a pergunta mais direta possível. Portugal é racista? Os portugueses são. Os portugueses são. Ou seja, e sentindo-me português, eu próprio fui racista para com a minha... entendendo que a origem do racismo não poderia haver racismo de forma oposta, porque simplesmente nunca houve um africano que teve o poder ou outra etnia que teve o poder de reduzir a outra a condição de não humano. Há uma confusão que eu ouço muita gente fazer, perceber que uma coisa é o preconceito em relação a outra raça, que um negro pode ter em relação ao branco. Xenofobia, pronto. E outra coisa é o racismo. O racismo implica é completamente... ter poder, que implica ter isso poder, mesmo, não é? Isso mesmo. E esse lugar nunca nos foi dado. Ou seja, eu procuro que por exemplo, o meu investimento é na geração da minha sobrinha Eva, que tem agora 10 anos, e daí para baixo. E do teu filho, não é? Do meu filho. Eu sinto que o meu foco... aos 45 minutos sem tu teres falado do teu filho. Pois é, boa. Mas ele é determinante nesta equação, porque a t-shirt que eu vesti no... Eu vou já, não avanço nisso, okay. eu quero falar especificamente sobre isso, mas antes disso, ok. Porquê é que esta afirmação de que Portugal era racista te incomodava antes? Incomodavam porque eu sentia-me Portugal, eu sentia-me verdadeiramente Tuga, não sinto da mesma forma, ou seja, sinto o Portugal que eu quero construir dentro de mim, e esse Portugal que eu quero construir dentro de mim ainda não coabita com o Portugal, porque insistentemente nós já é a minha geração, a tua geração, a nossa geração, que pode realmente mudar como a história está a ser escrita nos livros. Por me teres posto na tua geração. Claramente. É muito simpático, tenho uma diferença de 15 anos. E essa diferença de 15 anos começaste a luta antes de mim. Estás a ver? Porque a tua luta é a mesma. E é por isso é que eu estou aqui com orgulho, não estou aqui. E há assuntos que eu estou a trazer para esta mesa que eu disse que só traria para a mesa de afrodescendentes. Porque a comunidade fica sempre muito sensibilizada quando tu estás a falar sobre a comunidade e quem está à frente é quem eles consideram o opressor, e eu não te considero, estás a ver? Não, nem de perto. Ou seja, porque a tua luta é uma luta precisamente pela igualdade e pelo menos tento, mesmo que seja estruturalmente, tento não ser. Não tento, estás a conseguir. Quando tu já falaste disto, aliás, várias vezes nesta conversa. Quando George Floyd foi morto, houve grandes manifestações em Portugal. Num país que aparece dos relatórios europeus por abusos policiais e infiltração da extrema-direita racista nas forças de segurança. Não há uma importação dos movimentos antirracistas norte-americanos tão imediata que as pessoas até se relacionam mais facilmente com o que acontece longe. É mais fácil até porque as reações vão ser menos violentas. Eu lembro quando eu fui à manifestação, evidentemente, e as reações não foram tão agressivas como, por exemplo, foram quando se falou do Bruno Candé ou quando se falou de outros casos. Ou seja, não há uma espécie de importação quase confortável, porque estamos a falar de uma coisa que acontece longe e, portanto, o conflito é menos difícil. Para teres noção, para mim o que aconteceu em Portugal com o Bruno Candé é 10.000 vezes mais grave do que aconteceu com o George Floyd. Porque pela empatia, ou seja, por serem dois civis que estavam vestidos a civis, na sua pele de civis, em que um se sente claramente no direito de exterminar aquela vida como se fosse não gosto de dizer animal irracional porque também não concordo com isso, mas como se fosse um objeto, um videogame em que esta pessoa é um sapato que não me serve, vou jogá-lo fora. Foi o que fizeram com ele. Com George Floyd, se não tivesse acontecido aquela filmagem, provavelmente nós nem saberíamos dessa história. Até porque é comum nos Estados Unidos. Claramente. E foi um acidente fatal provocado pelo excesso de autoridade. Ou seja, mas pronto, disfarçadamente existia uma autoridade que infelizmente e felizmente ao mesmo tempo
infelizmente tirou uma vida, mas felizmente a parte despertou. pior de lá é que foi feita em nome do Estado, ao contrário do que acontece aqui, por ser feito por um civil. É uma pessoa que é baleada E a reação de foi... dia em plena praça pública, Lisboa, e mal eu soube que ele tinha um grande advogado a defendê-lo, eu disse assim, ok, então estamos mesmo... Isto é pior do que qualquer outro cenário. Porquê é que achas que a reação foi muito maior em relação ao George Floyd cá do que o Bruno Candé e outros exemplos? É não aceitação. É não aceitação do racismo. As pessoas quiseram vender a história. Mas mesmo os negros, eu fui à manifestação e a manifestação tinha muitos afrodescendentes. Diria que aquilo era meio, mais ou menos. Também se movimentaram muito mais por aquilo do que por imensos episódios que aconteceram. Não é só o Bruno Candé. Aliás, episódios com a polícia também. Claramente. Cá. A senhora Cláudia que foi espancada. Exatamente. Que foi espancada num... Porquê que há... Porque as pessoas... Aí é que vamos ao início da conversa para mim. Porque as pessoas estão atrás do sensacionalismo. Desde sempre. O próprio movimento... todos os vários movimentos depois, porque também nessa situação de George Floyd houve muita comunidade também homossexual, LGBT, que também se juntou àquele momento. Claro, percebeu que aquilo era mobilizador. Era mobilizador. Mas justo, não aconteceu com o Bruno Candé, porque mostra a realidade de como nós olhamos para um afro-europeu. Por isso é que eu disse contextualização, porque no Brasil acontecem esses homicídios constantemente, também ninguém fala sobre isso cá. Bastou acontecer uma vez nos Estados Unidos e tornar-se viral nos Instagrams e Twitters e porcarias todas de redes sociais. O Bruno Candé não é popular. Ele não é eu acho que há um lado que tem a ver com isto. A polícia americana está longe, claramente, seja, nós não vamos sentir a represália, claro. Pronto, até todos os influencers apareceram a falar do George Floyd, claro. Pessoas que a gente não costuma ver nos movimentos antirracistas. E o sonho americano está enraizado em todos nós. Ou seja, qualquer narrativa que aquele hashtag transportasse para aquele sonho americano, o que acontece aqui é a forma como nós olhamos para a nossa cultura também. É esse desprezo, é essa insignificância, é essa desvalorização. Por isso é que estamos como estamos. E é por isso é que eu decidi para mim mesmo que mais vale morrer para que tu tenhas o direito de errares do que ficar calado e errado e permanecer como se nada fosse. Vamos à tua t-shirt. No 25 de Abril cantaste no Palácio de São Bento, na residência oficial do Primeiro-Ministro, com uma t-shirt que dizia: preto, estás na tua terra. Para quem é que estavas a falar? Já disseste que era para o teu filho, mas era só para o teu filho, ou independentemente da tua vontade, se calhar era só para o teu filho, mas estavas na residência do Primeiro-Ministro, portanto toda a gente estava a ver. Achas que podia estar também a falar para os negros, afirmando o direito, esse direito na casa do poder, esse direito de viver aqui, ou para os que continuam a negar esse direito e a noção de igualdade como português? Com muita honestidade, de verdade, foi para todos os Lucas de Santiago. Foi mesmo para essa geração, a geração do meu filho. Ou seja, o meu filho só simbolizava os vários Lucas de Santiago, e no feminino e no género que lhe apetecer ser um dia. Porque não foi mesmo, não foi para quem, não foi para a comunidade portuguesa, branca, caucasiana, não foi para a comunidade negra, que os adultos, não foi para a minha geração, nem para a do meu pai, nem vice-versa. Foi mesmo para a geração dos mais novos, que era: tu vais crescer a sentir pretos estão na minha terra. Tu não vais, eu não queria, porque a minha intenção inicial era: preto, vai para a tua terra, e eu ia arriscar o vai para, e ia só deixar, ia escrever por baixo: estás na tua terra. Só que como a nossa mente já absorveu durante tantas décadas o vai para a tua terra, que quase que ia passar despercebido os estás. Então eu fiz: não, isto é uma afirmação: preto, estás na tua terra. Alguma vez disseram para ir para a tua terra?
Tá, mas... o que eu mais ouvi na vida toda, nem pode ser mais, lá está. Eu não me vi. Olha, só para tu veres onde é que eu. Pensavas que estavam-te a mandar para a quarteira, não? Não, é tão ridículo. Ou seja, por acaso, aqui em Lisboa e no Porto, não me aconteceu do vai para a tua terra. Aconteceu-me lá em baixo, a jogar contra Salir, jogar contra Silves, jogar contra Buliqueime. Ou seja, nos jogos de futebol é que acontecia assim. Tu jogavas futebol? Sim, foi no futebol. Mas o vai para a tua terra nunca me... Eu não sabia de que terra estavam a falar. Ou seja, porque eu sempre me senti português. Por isso é que eu estou a dizer, para mim é isso. Ou vai para a quarteira, vai para... Pronto, não, eu nunca pensei que essa terra fosse um continente a milhares de quilómetros daqui. Nunca. Em miúdos. Agora, como adulto, e a bater de frente com essa questão de olhar para mim e para a minha pele e já não sentir o puto feio, o cabelo crespo, boca grande, tipo, isso eram as características que eu via, estás a ver? Magrinho, tipo, isso era o que eu sentia, ou não ter as melhores roupas, não ter os melhores ténis furados, chuteiras oferecidas pelo amigo que já não usava e depois, estás a ver? Esse era o meu lugar, era o meu lugar de... Era um lugar traumático. Esse sim eu queria sair dessa esfera que se perpetuava nas várias famílias que depois acabavam com alcoólatras, e eu não compreendia aquilo. E eu, mas porquê que essas pessoas bebem? E depois percebes que a vida, quando pedalas, e há pessoas que vão a andar e chegam sempre primeiro do que tu, é estranho, estás a ver? É só estranho. Ouvi-te uma vez dizer que preferias esquecer a cor da tua pele, que não querias viver na sombra nem da luz da tua cor. Hoje subscreves esta frase? Subscrevo. Nem sei quando disse isso, mas graças a Deus disse isso. Porque realmente é mesmo isso. Eu hoje ainda subscrevo com mais... Eu não quero mesmo ser que o Dino de Santiago seja o afrodescendente ou o luso-português ou o luso-cabo-verdiano. Mas o teu ativismo dá muito à volta disso, de qualquer das formas. É para deixares de ser. Não, mas eu sinto que é o eco que vem de fora é que faz com que eu ainda tenha que dizer isso. Mas o que eu quero eu não quero sentir este menir às minhas costas. Ou seja, permitam-me só ser o Dino de Santiago, estás a ver? E da próxima vez que o Daniel me chamar, seja assim, olha, vamos almoçar, vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre política também. Depende do clube que tu fores, não sei se quer falar contigo. Ou seja, não vai ser uma conversa, porque tu és do Sporting, eu sou do Benfica, mas podemos conversar. Mas está tudo, podemos conversar porque os estádios estão perto, ou seja, eu vou contigo ao estádio do Sporting, vês comigo ao estádio do Benfica. Convidado. E está tudo, mas estás a ver, eu sinto que há sempre a farda que tens que vestir para te contextualizares, e aí para mim é que começa a liberdade. Eu não precisar de contextualizar por causa da minha cor. Mas ainda falta, não é? Mas sim pelo que eu digo, pelo que eu faço. Eu vou avante pelo que eu digo, não é pela minha cor. Estás a ver? E isso é que me deixa orgulhoso, e por isso é que não deixo que ninguém me silencie. Mas disseste que eras que aliás está um preto em construção. Um preto em construção. Não eras um branco em desconstrução. Isso mesmo. O que é que isto quer dizer exatamente? Porque durante muito tempo eu senti-me um branco em desconstrução. Senti mesmo uma mente extremamente caucasiana. Eu não conseguia ver na pele de preto. Era quase que a minha identidade de Dino era tão forte, e o que eu sonhava era e continua a ser tão forte, que eu raramente precisei de espelho para ver quem sou. Agora, os outros olhares mostraram-me que, ok, afinal, mesmo que tu tenhas dinheiro, mesmo que tu tenhas tudo, mesmo que tu sejas conhecido, há sempre lugares onde tu vais te sentir como... vai-se falar sobre racismo, chama o Dino. Vai-se... Cá estou eu. Porque é politicamente... fazer perguntas sobre racismo. É politicamente correto, há coisas... Ou seja, há tantos outros agentes que fazem um trabalho tão lindo, como a Grada Quilomba, Cristina Roldão, o próprio Mamadou. Pronto, já cá tiveram os dois últimos, não é? Estás a ver? A Grada nunca teve, mas os outros dois. E as pessoas insistem em demonizar o Mamadou, que é um dos seres mais amorosos. Vês ele com os filhos, eu conheço bem um o ser Mamadou. doce, um ser que teve que passar por muita coisa que eu não tive que passar, estás a ver? Sim, teve uma vida bem lixada e não fala muito dela sequer. E não fala muito dela, porque está pela causa e pelo próximo. Mas é mais fácil tu atacares aquele nome que não faz parte do nosso vocabulário e dos nomes escolhidos para os nossos filhos. E é mais fácil dizer vai para a tua terra, não é? No caso muito dele, mais. No caso dele é mesmo, vai mesmo isso mesmo.
Isso mesmo. Mas é das pessoas mais importantes para nós. Lá está. Eu já disse há pouco tempo uma coisa em que participei. Eu já discordei muitas vezes do Mamadou. Eu conheço o Mamadou há muitos anos. Mas como ser humano, não é? Porque as mesmas posições políticas dele, acho que até já disse publicamente e pessoalmente que acho que às vezes é contraproducente, mas não tenho dúvidas de que lado é que estou cada vez que ele é atacado. Nenhuma. Sim, é isso. E lá está. Nós temos o direito de discordar mesmo, porque é isso. Eu próprio não concordo com muito do que ele diz, mas depois quando eu saio da minha posição privilegiada de que tipo, mano, não estou a concordar contigo, e deixa-me lá entender de onde é que este gajo veio, meu. Deixa-me lá entender a família dele, o seio familiar, deixa-me ver como é que ele é com os filhos, deixa-me ver o que é que aconteceu por trás, porque é que ele tem que ser assim. E tu aí percebes, será que eu não seria muito pior do que o Mamadou? Eu acho até que ele tem discernimento a mais, por tudo o que não é perto da minha casa, que não sou eu que recebo ameaças de morte, não sou eu que recebo, apesar de na minha terra ter tido Dino bom é Dino morto, mas está escrito numa parede. Ele já ouviu vozes, já teve cartas, e estás a criar os teus filhos. Eu hoje vejo-me com o meu filho e penso assim, e eu lembro-me, e quando o meu pai ficou com muito medo de eu ter ido para a festa do Avante este ano, vamos falar disso. Muito receio, sim, mas não passando por aí, mas depois passando, ou seja, mas eu estava disposto, eu senti mesmo assim, se eu tiver que morrer, que seja ali. Se eu tiver que morrer, que seja ali. E esse facto de eu não ter medo de deixar este plano da vida por algo que eu defendo, mostra-me que eu estou mais centrado do que nunca. Esta busca que tu fazes das raízes, eu vou falar dos miúdos. Pode ser uma forma de adiar o momento em que se está em casa. Aliás, tu estás um pouco a dizer isso, ou não seja, gostavas de tirar esta farda, não é? Sim. É uma questão que já me foi posta por uma professora amiga muito empenhada numa comunidade da periferia africana, que punha-se a dúvida, mesmo em sentido de dúvida, se mostrar aos miúdos dos bairros a sua cultura cabo-verdiana não pode ter o efeito perverso de acentuar a ideia de que o seu país não é este, onde nasceram e vão viver, mas um país que nem sequer conhecem. Ou seja, se percebe... Claramente. Mas é uma questão que eu não tenho resposta para ela. Não, mas eu vou-te trocar aqui as voltas e espero que sintas que é com todo não, o amor. à vontade, completamente hoje à vontade. Que conheço a terra para onde me mandam, para onde me enviam, porque neste caso até mandam, porque eles me mandam para que me tivessem dito mais cedo, que eu tivesse conhecido, porque hoje é inevitável eu viver sem Cabo Verde. Inevitável. Eu fui em 2010 com o meu pai para perceber o porquê dele querer. Poxa, mas a última vez que estivemos aqui não havia água potável, não havia luz, ir à igreja lá na montanha, era tudo tão... O teu pai é de Santiago de onde? Da zona da Assomada, Santa Catarina, né? A minha mãe é dos Picos e o meu pai é da Assomada. E é da zona... Adoro os Picos. Desculpa. Lindo, lindo. E o meu pai é mesmo de Poilão de Boa Entrada, onde tem a árvore mais antiga de Cabo Verde. E eu olho para aquilo e eu digo, não, eu quero vir para este lugar um dia, e estou a fazer tudo, a juntar as minhas economias, já comprei um terreno para lá voltar. Eu chegava a ir 8 vezes antes da pandemia, 8 vezes por ano a Cabo Verde. Agora reduzi um pouco, mas quero lá regressar vezes e vezes sem conta, porque aquelas pessoas, aqueles pares, ou seja, eu senti-me enquadrado completamente e senti-me feliz naquele lugar. A única coisa que eu fico triste é que chego a Santo Tomé, a Angola, a Moçambique e a Cabo Verde, que são os países que eu conheço. Para Lopes falta-me conhecer a Guiné-Bissau, e vejo que os portugueses que lá vivem estão felizes. São pessoas que são muito bem tratadas, muito bem acolhidas, têm muitas boas condições de vida, mas depois faço o Waze de inverso e chego aqui e realmente os afrodescendentes estão a um nível tão baixo do que diz respeito. O país já não está bem. E as pessoas dizem, mas nós não estamos bem, porque é que arranjam fundos para ajudar essas pessoas que vêm de fora e não sei o que. E nós, há sempre esse e nós. Eternamente o e nós, que eu já ouço nunca teve bem em Portugal. É sempre e nós. Mas e como é que não entendem que nós sentimos nós também aqui? Não é? Tu pagas... O meu pai e a minha mãe sempre foram as pessoas mais corretas com o que diz respeito a pagar todos os seus impostos. Nunca falharam, impecavelmente tudo escrito. E de repente vejo
pessoas que dizem o e nós são as pessoas que mais falham com o fisco, mais falham com a segurança social, e vêm tipo a rotar o e nós. E eu, que e nós? Então e nós? Pagamos tudo e mesmo assim não nos dão nada. Estás a ver? Mas e aqui a relação... esta dúvida que também te pus, porque falaste de ti e eu percebo isso, mas há miúdos que nunca vão ter a possibilidade que tu tens de poder lá ir. É isso. E a minha questão é: ficam em terra de ninguém? Ou seja, esta professora dizia-me que a grande ambição que ela tinha é que estes miúdos que vivem na periferia assumissem que Lisboa, a cidade de Lisboa, também lhes pertence. Sim. Ela contava que tinha levado uma miúda aos jardins da Gulbenkian, uma aluna, e ela ficou espantadíssima, podia entrar ali e andar ali sem pagar. E ela disse: podes vir para aqui sempre que quiseres. E ela não se queixava, é uma dúvida que tinha. Se o esforço permanente, que as associações, etc, faziam para lhe falar da sua cultura cabo-verdiana, não lhe dizia: este lugar não é teu. Ela não tinha resposta, ela dizia-me isto sem resposta. É muito difícil. É muito difícil porque realmente nessas associações há muita necessidade de enraizamento da cultura ancestral, não é? Daquela cultura que veio de onde aquelas pessoas têm a sua origem. E às vezes é dúbio, depende da criança que está a ouvir aquilo, porque tu podes crescer com uma de ok, então eu só falo crioulo, como acontece muito na Cova da Moura. Então milhinho, eu sou crioulo. E não querem sequer saber da escola, não querem sequer saber de falar português e já compram as falsas profecias do tipo: não adianta, vais para a escola, vais formar e não sei o quê, mas depois vais trabalhar para o McDonald's. Então esse movimento de levar a um museu, levar a uma fundação como a Calouste de Gulbenkian, levar a entrar dentro da Câmara Municipal de Lisboa, levar ao Palácio de São Bento, eu senti que fiz mais por mim e pela minha família nessas ações, essa intervenção no Palácio de São Bento, levar a Lisboa crioula para a Câmara Municipal de Lisboa e transportar o conceito para a Fundação Calouste Gulbenkian e fazer durante 9 dias um festival onde 90 artistas eram afrodescendentes e aquele jardim nunca foi igual. 6.000 pessoas diárias ali naquele jardim, com pessoas que vinham de todas as periferias para o centro de Lisboa e que tinham a certeza que não poderiam entrar dentro daquele lugar. E dentro do museu podemos? Podes tudo. Então o facto de realmente aquelas pessoas serem empoderadas a sentir que tu és Lisboa, tu não estás em Lisboa, tu és Lisboa, e essa é a narrativa que nós temos que insistir. Todos estes lugares são teus. Tu dizias que não sei se ainda é verdade, que não costumavas tocar para a diáspora cabo-verdiana. Não sei se ainda é verdade ou não. Não te vês como um músico cabo-verdiano ou que faz música para a comunidade cabo-verdiana, apesar de cantares em crioulo e de chamares Dino de Santiago? Não, eu não tocava com pesar, com tristeza minha. Ou seja, não eram. Quando eu era contratado para tocar na Polónia, na Alemanha, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Coreia do Sul, ou seja, eu esperava sempre que houvessem cabo-verdianos ou afrodescendentes, e estavam sempre, mas eu não era contratado por eles. Então ficava Hoje triste. Já és? Agora já sou mais, mas naquele meu percurso em que tudo estava a correr tão bem, eu fui, mas porquê que não são eles a contratar-me? Porque eu gostaria, porque eles entendem o que eu estou a dizer. Então 80% do repertório é em crioulo, e é bom quando tu percebes que te estão a entender. Então só tive esse prazer quando fui para tocar à Moita, Loures, e eu, eles estão a entender mesmo o que eu estou a dizer. Costumas tocar em Cabo Verde? Costumo, mas até 2015 depois não voltei a tocar porque nunca conseguiram levar a minha estrutura como ela é. Então viam o eco de tudo o que acontecia aqui, os prémios, os concertos, as salas todas lotadas, os festivais, e queriam, mas depois não tinham dinheiro para pagar a minha estrutura. E eu disse: quando for, pago eu então e levo, mas eu não vos vou dar menos do que estou a dar aqui. Então prefiro fazer as minhas viagens, invisto e vou a Cabo Verde, estou com a comunidade, estou com todos eles,
vou aos bairros, vou ter com o Presidente da República, vou ter com o Primeiro-Ministro, Ministro da Cultura, todos os lugares interior de Santiago, viajo por Santo Antão, São Vicente, ou seja, vou beber da minha cultura, mas não vos vou dar menos do que eu dou aqui, porque não é justo. Então estou a preparar o meu saquinho para levar então a minha estrutura para lá. Vamos falar um bocadinho de Cabo Verde, não muito, mas vamos falar aqui um bocadinho de Cabo Verde. Em Cabo Verde não se estuda a história da África. Na realidade, se olhares para a nova bandeira de Cabo Verde, eu digo nova porque a primeira vez que fui a Cabo Verde ainda era a bandeira antiga. Quem me dera. Ela foi uma recusa da pertença africana e a vontade de ser europeu. Olha-se para a bandeira, é uma cópia da bandeira da União Europeia parecida. Cabo Verde não transporta um pouco da vergonha de ser africano, até pelo lugar muito particular, que vamos falar um pouco mais à frente, que teve no colonialismo e na história da escravatura? Isto é... Sabes que faço 20 anos de carreira para o ano. E é a primeira vez, depois desde 2012, eu vou tornar a pergunta mais difícil daqui a um bocadinho. Ok, nunca me fizeram a pergunta dessa forma. E às vezes, mesmo para os cabo-verdianos perceberem, eu espero que muitos cabo-verdianos, eu vou partilhar quando sair. Partilha. Porque precisam mesmo de entender isto. Nós vivemos de costas voltadas para a África o tempo todo. Por isso é que nem nos desenhos do mapa Cabo Verde nem sequer aparece. Ou seja, porque foi durante muito tempo a questão da pele. O cabo-verdiano não tem, quando é mais escuro, não tem orgulho na sua tez. Sempre que começa a ficar mais claro, sente que a raça ficou mais apurada. Então deixa-me acrescentar-te exatamente que é sobre isso. Exatamente, eu acrescento e juntas isso. Eu já te ouvi reconhecer que Cabo Verde é extremamente racial, já tive assim de passagem. Devo dizer que a primeira vez que estive em Cabo Verde, das várias que lá fui, no final dos anos 80, fiquei impressionado exatamente com isso, com a importância do tom da pele, como isso era um assunto recorrente, com a forma como se falava dos guineenses, por exemplo, e como os de São Vicente diziam que Badiu é bom de faca, que era uma expressão que eu vi várias vezes. A primeira vez que fui foi a São Vicente. Isto demonstra que o racismo é transversal a todas as culturas, ou pelo contrário, que o colonialismo deixou um legado de racismo entre os africanos? Muito obrigado. Muito obrigado. Esta tua introdução torna ainda tudo o que eu vou dizer muito mais esclarecido. A colonização deixou esse veneno que permanece na cultura cabo-verdiana até hoje, até os dias de hoje, independentemente na diáspora e no país, em todas as ilhas. Essa questão da cor e de quanto mais perto do sangue português, mais cabo-verdiano. Quanto mais perto do sangue do guineense, menos puro se é. Ou seja, para o que se considera o cabo-verdiano. E isso deixa-me mesmo muito triste. Não, talvez por mim, nem sequer pela minha tez ser mais escura, nem é por isso. É por eu perceber realmente olharmos para os guineenses como a praga e olharmos para o português como a salvação. Isso acontece. Cabo Verde é isso. Estás a ver? Os portugueses que lá estão são amados, venerados, tratados, os seus negócios. O guineense é pisado, é o manjaco, nem sequer é o irmão, nem sequer reconhece na história. E os cabo-verdianos sentem-se mais bonitos quando são mais claros, quando são mais parecidos aos europeus, sentem-se mais feios quando estão distantes desse ideal de beleza. E são mais miseráveis em Cabo Verde os africanos negros badios que quer dizer de origem vadio, não é? Vadio. E os badios, para quem não sabe, o vadio são da Ilha de Santiago. Todo o meu álbum foi este álbum. Eu escrevi este álbum badio porque achei mesmo que podia morrer durante a pandemia. E eu, como tenho a cena de que vou morrer mais cedo, eu achei mesmo que... E então em 2021, como o Lucas nasce, eu disse assim, eu ainda não disse tudo o que eu tinha para dizer. E o badio é o meu manifesto maior de amor pela a cultura badia. Sempre esta questão da faca. Eu sempre cresci com isso, badio toda com faca. E eu acreditava nisso. Por acaso somos mesmo brutos. Né? E depois eu pensei,
Não é assim que eu quero que o meu pai e a minha mãe sejam eternizados, porque eles sempre foram amorosos, sempre foram doces, sempre foram as pessoas mais dignas. A minha experiência em Santiago é exatamente essa que é. E o interior de Santiago é isso. Tu conheces bem, de portas abertas para receber as pessoas, a verdadeira morabeza. Então, não, eu vou, o badio, bruto e tudo mais, eu vou dar de tudo para que este álbum seja o álbum mais. Então a capa do álbum que tens aí, felizmente, é o pano de terra. Esse pano de terra chegou a valer mais do que qualquer corpo negro em África. E eram os corpos negros a... Era uma moeda de troca, não é? Era uma verdadeira moeda de troca. Podias pagar impostos, podias comprar mais pessoas escravizadas para te servir com esse pano de terra. E que, felizmente, lá houve um rei que nem me lembro do nome dele e devia lembrar-me, que com a apanha da planta que tingia o pano de terra em algodão puro, caía muita gente, porque eram nas encostas dos rochedos e morria muita gente. No fundo, morria muita mão de obra. E esse rei decide proibir essa apanha e começam a trazer pano sintético do Senegal. E a partir de determinada altura o pano sintético desvalorizou, mas o pano de terra hoje em dia continua a ser culturalmente o produto mais cabo-verdiano, por assim dizer. Então deixa-me tocar aqui num sítio ainda mais sensível que tem a ver com isto de Cabo Verde. Eu não sei se conheces a Ilha do Fogo. Ainda não. Tens que conhecer, ainda não. Até agora é a minha preferida. Ainda não, já escrevi sobre ela e ainda não pisei. Portanto, em São Filipe, na capital da Ilha do Fogo, encontras os sobrados, que são casas coloniais, esclavagistas, que eram a elite da terra, não é? Muitos deles mestiços. E ser crioulo, estar entre o negro e o branco, não é também estar entre o opressor e o oprimido, quem escravizou e quem foi escravizado? Então imagina o bipolarismo, que é o que eu considero. O cabo-verdiano deve ser dos seres mais bipolares que existe à face da Terra. E houve um estudo que conseguiram, através de um olho de uma pessoa da Ilha do Fogo, conseguiram encontrar a pessoa com mais embebida de culturas. Ou seja, foi considerada a pessoa mais multicultural do mundo. Era uma pessoa do Fogo. Não sei se era de São Filipe ou de Chão das Caldeiras, não sei de onde é que era, mas já agora faço aqui publicidade. Chão das Caldeiras deve ser dos sítios mais extraordinários em que tive na minha vida. Pronto, fica aqui a dica para quem for. 2023 eu vou estar lá. Acho mesmo, tens bem mesmo. Tens bem. E então, por exemplo, uma amiga minha, que não menciona o nome, a avó, quando os filhos nasceram dessa minha amiga, um deles nasceu mais escuro. E a avó, o problema dela era precisamente esse. E o desabafo foi, por amar muito aquela neta, ele vai clarear. E isso demonstra muito do preconceito enraizado com a questão do ser preto. E as mulheres procuram essas pessoas mais claras, tentam sempre. E hoje, felizmente, graças à Nigéria, graças ao poder, mais uma vez a cultura a fazer a diferença, Nigéria, o Ghana. Achas que isso está a mudar? Está a mudar. Já as próprias, ou seja, o cabo-verdiano, o próprio Badio já está, já percebe a sua origem e percebe que foram os primeiros resistentes a fugir para o interior de Santiago e a sair da opressão da escravatura. O que as pessoas desconhecem é que só Santiago e o Fogo é que tiveram pessoas escravizadas. Todas as outras ilhas já foram povoadas frutos da mestiçagem. Por isso é que também porque os ataques corsários vinham de França, da Turquia, de Inglaterra e as ilhas para atacarem a Cidade Velha. E onde atracavam os seus navios eram nas ilhas que estavam próximas, ou seja, de Barlavento, não é? Está mais próximo da Europa. E daí serem todos muito mais claros, porque já são mesmo fruto da mestiçagem dos africanos que saíam e aliás, já foram muito poucos os africanos que passaram para os outros lugares. Por isso é que mais eram entrepostos, não é? Eram entrepostos, é isso. Daí haver tanta, ou seja, já fica sempre muito mais claro, não é? Até chegar a São Vicente e vais encontrar uma pessoa igualzinha a ti, Daniel, e é cabo-verdiano, de pai e mãe cabo-verdiana, e tu ficas, uau, mas cabo-verdiano como? Porque Cabo Verde é mesmo isso, são esses encontros
A partir de uma canção com o mesmo nome, acabaste de criar um movimento que deu origem a um documentário e a um festival. O que é o ser quarteira? Ser quarteira é realmente tu cresceres num lugar onde aquele bairro dos pescadores, eu nunca conheci um sítio pior do que o bairro dos pescadores em termos de condições, e deve haver, claro, mas que eu tenha pisado, que eu tenha estado, e já viajei por muitos países, nunca conheci um lugar mais poluído, com uma vala aberta gigantesca que vinha de Vila Moura até Quarteira, e ainda hoje mantém-se. Agora estão a construir, eu não sei como é que vão fazer, mas estão a construir um condomínio de luz em cima dessa vala. E aquela quantidade, eram milhares de famílias, aquela quantidade de degredo humano, de falta de dignidade humana é ali daquele lugar. Mas ao mesmo tempo eu cresci entre Vila Moura e a Quinta do Lago, ou seja, o inferno. Se formos a ver um lugar que é o inferno, então o bairro dos Pescadores era um inferno, entre duas zonas riquíssimas. E isso, o purgatório Vila Moura, paraíso Quinta do Lago. E eu não ter crescido revoltado, ou com raiva, ou com sentimentos de inveja profunda, para mim é um milagre. Que os meus pais, sinto que os meus pais fizeram um bom trabalho, apesar de eu ter crescido muito revoltado com os meus pais. Que é essa que é a ironia, ou seja, eu cresci revoltado com os meus pais porque trancavam-me em casa porque não tinham dinheiro para nos levar para a creche, e a ver os meus colegas a brincarem, muitos desses colegas que eu admirava e era fã, depois uns acabaram mortos, envolvidos em problemas de tráfico, outros foram presos, e outros uns piraram da cabeça, enfim, todos os estigmas sociais possíveis. Hoje, como adulto, eu posso olhar e o melhor que meus pais puderam fazer, de facto, foi aquilo, trancarem-nos ali, para apesar de eu fugir depois pela janela na minha adolescência e a minha mãe saber e nunca me ter contado. Mas Quarteira tem esse cenário todo, mas ao mesmo tempo eu fui muito feliz ali. Consegui ser muito feliz porque não conhecia melhor, via melhor, mas eu não achava que na minha vida eu iria ter mais do que aquilo. Então, perceber o meu caminho e por onde eu andei, todas as dificuldades que eu tive nos outros lugares, Quarteira preparou-me para aquilo, e nunca foi dormir no comboio. E este projeto Ser Quarteira pretende fazer o que é exatamente? Pretende mostrar esses quarteirenses, porque foram vários, porque eu tentava, quando eu explicava, mas como é que sai um gajo como tu de Quarteira? Foi a minha pesquisa sobre todos os dinos de Santiago que existiu em Quarteira, campeão mundial de capoeira, campeão mundial europeia de capoeira. E isso vai se relacionar com os miúdos do bairro dos Pescadores? Isso mesmo. O objetivo. O Menau, o Nuno Viegas, que hoje é um dos grandes nomes da arte urbana, o Miguel Jacinto a trabalhar para a Nike, Adidas, Reebok, ou seja, as grandes marcas de desporto, e não só em Londres, o Ricardo Neves. E em prática, mas na prática, como é que isso depois acontece na relação com os miúdos? Na relação com os miúdos, nós vamos ao encontro desses miúdos e dizemos: não importa de onde vens, nós tivemos condições muito piores do que as que vocês têm agora e conseguimos furar. É para subir a fasquia. É para subir a fasquia, mas eles já levarem de frente com o nosso sucesso, mas com orgulho do lugar onde estamos, porque sempre fizeram tudo para que nós não sentíssemos orgulho. Loulé fez sempre um serviço para que nós não sentíssemos orgulho do lugar onde víamos, porque grande parte dos edifícios em Quarteira foram construídos por famílias loutanas que eram as abastadas. Os quarteirenses tinham que se afastar quando chegavam os loutanos à cidade de Quarteira. Éramos uma praga. E então essa para mim já é regenerar. Somos muitos os agentes, fizemos um álbum com vários quarteirenses de mudança, e é isto que eu quero. Ou seja, o que eu quero é que não seja mais preciso ter de sair de Quarteira para vingar, e isso só vai acontecer se as novas gerações já crescerem com orgulho naquele território e começarmos então a trabalhar e a criar os nossos próprios negócios, empreendedorismo local. E isso parte muito com o meu regresso
ir à escola, estar na escola onde andei, a perceber o orgulho que todos os alunos sentem de me ver. E agora vou ter a minha sala de música com o nome Dino de Santiago, dia 13 de dezembro, vamos inaugurar. E a escola moderníssima agora, e o orgulho profundo que aquelas crianças. Então eu tenho trabalhado diariamente para que elas sintam orgulho daquele lugar. Daí eu mencionar Quarteira por onde quer que eu passe, mesmo que saiba que era um inferno na altura em que eu cresci e nasci ali, mas lá está, eu consegui ser feliz ali. Então não há lugar do mundo que me intimide ou que eu sinta que vou sofrer mais, nunca. Mesmo que possa existir, eu não sinto isso. Há 4 semanas, sob o mote Ela por Ela, o vosso movimento organizou um cartaz musical composto exclusivamente por artistas mulheres. Vês uma similitude na subrepresentação das mulheres, a maior das minorias, é tanto maior das minorias que não é uma minoria, e a dos negros na nossa sociedade? Gritantemente. Para já pela dificuldade que é ter cabeças de cartazes femininas nos nossos festivais e depois receber o relatório da Unesco e a percebermos que nos festivais somente 21%, só existe a representatividade de 21% artistas femininas. Tu aí, ou seja, não precisava ter vindo da Unesco para perceber isso, bastava olhar para os nossos cartazes e a dificuldade que é de termos sequer um 70-30. Nem isso acontece. Temos aqui a Cátia Maurício aqui à frente, que por sua vez é uma fã enorme tua e está muito feliz de aqui estar, apesar dela ser muito reservada. Obrigado. Ajudou esta entrevista. Ajuda. Não há mesmo essa representatividade. Então foi um momento chave de estarmos sensíveis a esta situação. E depois todas as pessoas que mais me inspiram, todas as minhas estruturas são sempre mulheres que estão na back, por assim dizer, atrás, a fazer com que tudo aconteça. Mas ali termos aquele palco recheado de artistas que vêm da geração da Neni e depois vão até às batucadeiras a trazer a ancestralidade. Foi que tu juntaste, não é? Sim, juntei, mas lá está. Mas depois também foram. Não fui somente. Estou a falar das batucadeiras. Sim. Todas elas são pessoas que eu conheço, as pessoas que estavam no palco são pessoas que eu conheço e como curador só tive que passar a mensagem. Mas depois foram as mulheres. Foi a Naomi, foi a Cláudia Muniz, a Dália na Câmara. Foram estas mulheres os agentes de elevação e as pessoas que tiveram voz ali, apesar também dos homens terem voz, porque nesse movimento feminista, se fossem só mulheres, não era nenhum movimento. Ou seja, os homens têm que dar o corpo ao manifesto para percebermos o nosso enquadramento. Consideras-te um feminista? Sim. Considero-me mesmo muito mais feminista do que qualquer outro movimento, porque fui criado por mulheres que me inspiram até hoje. Vai da minha avó Teresa até a minha sobrinha Eva. Eu vivo muito entre elas. A minha irmã Lígia, a minha mãe. Tenho muito estes pilares. Eu faço xixi sentado, por isso já cresci assim até hoje. Gosto que dês esse exemplo. Sim, mas só é porque há esse respeito. O meu pai cresceu connosco a tentar e lutávamos às vezes. E o pensamento do meu pai é: vocês não me vão matar a minha mulher de desgosto, por isso amo-vos muito, são meus filhos, mas a minha prioridade é a vossa mãe. E uma criança ouvir aquilo chocava-me muito, assim, mas como é que o meu pai diz isso? Normalmente os pais amam sempre mais os filhos do que... E depois quando cresci, ok, no final do dia nós fazemos-nos à vida, muitas vezes não regressamos quer para saber como é que eles estão, ou metemos num lar, ou isso, e no fundo eles, os dois, é que têm que ser um para o outro os grandes cúmplices, porque depois nós vamos fazer as nossas famílias. Então eu cresci muito assim, e este para mim foi o festival mais bonito deste movimento do Sou Quarteira. Foi o momento mais bonito, foi o Ela por Ela, e eu gostaria muito, e vou passar isto assim, espero que eu gostaria muito que o festival se materializasse sempre no Ela por Ela. Acho que era o maior manifesto anti-machismo que nós poderíamos trazer para a indústria. Vamos terminar com a festa do Avante. Não te limitaste, depois do cerco que foi feito à festa do Avante, não te limitaste a ir lá. Eu, por exemplo, fui à festa do Avante e não estava para ir, e fui exatamente por causa do cerco que foi criado.
fizeste questão de fazer dessa ida um momento político em que gritaste: sou festa do Avante. Não sei qual é a tua posição sobre a guerra da Ucrânia, nem me parece que tenha sido essa a motivação especial para lá teres ido, mas tu me dirás. Tu parece-me que quiseste fazer um statement político, e a minha pergunta é: que statement político era esse? Que todos os corpos são pátria. O que mais me incomodou, mas de forma gritante, que eu conseguia fazer um álbum inteiro só sobre esta questão de como os olhos europeus olharam para a questão, não é os olhos europeus, os olhos do mundo olharam para a questão do conflito e da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e nunca o fizeram em tantas guerras que nós temos ainda a acontecer, nunca o fizeram de forma tão empática e com tanta compaixão por outros países. Essa foi a minha revolta, porque o que estamos a fazer com a Ucrânia é o certo. Ou seja, quando eu digo certo, é pessoas que estão a ser invadidas. Eu tenho duas visões aqui nesta questão, porque a história da Ucrânia e da Rússia não começa aqui. E há um desenquadramento estratégico sobre esta guerra, e lá está, não existe país que tenha o direito de invadir outro. Não existe para mim, na minha narrativa, ou seja, só que eu não sou pró um e contra outro. Para mim existem dois líderes aqui, que é o líder russo e o líder ucraniano, que nos seus egos não estão a entender que são milhões de famílias, que não são só os ucranianos que estão oprimidos, estão a morrer. Existem famílias russas nas mesmas condições a serem canceladas por todos os lados. E eu tive um exemplo agora no The Voice de uma família em que fiquei com uma rapariga da Ucrânia, a Vitória, e ela numa igreja que une, em Faro, que une russos e ucranianos, dentro daquela igreja, o que eles estão a sofrer como irmãos, porque no fundo são irmãos de território. A mim o que me revolta é a forma como o mundo olha para aquele momento e finge que o outro momento não existe, não é? O outro momento como outras guerras, é? Outras guerras. Outras guerras que acontecem e que levam sempre uma narrativa americana dos heróis que vêm para depois desoprimir os oprimidos, e os países continuam em guerra, e os americanos são sempre os heróis, os russos são sempre os vilões. Esta é a história do mundo. É sempre a mesma, e isso mostra a forma como nós olhamos. E o que eu quero dizer, e o meu statement ali foi: todos os corpos são pátria, então somos todos ucranianos. Se é para olhar para a compaixão, para a velocidade de reação em ajudar quem está a ser oprimido, então somos todos ucranianos. Mas não podem ser uns pretos e outros seres humanos quando estamos a falar de guerra. E neste momento, o que fizemos pela Ucrânia de amor, de manifesto de empatia, de solidariedade, provou que quando queremos, de verdade, é possível movimentar e em 2 semanas resolver muita coisa. De chegarem a Portugal e haver logo postos, empregos. E quando tenho pessoas da minha idade que ainda não têm documentos e nasceram em Portugal. Isso a mim, por serem africanos, não, ou seja, já nem são africanos, nasceram cá em Portugal, mas por os pais não terem documentação portuguesa, não têm documentos até hoje e têm que andar nesta luta dos vistos. Então para mim ou seja, ou somos todos seres humanos e temos todos os mesmos direitos, ou então, enquanto olhares para a guerra de uma forma eurocêntrica e porque estão pessoas que tu tens empatia de cor e de história e de cultura, e aí já podes mobilizar, podes chorar em casa, mas depois se vês alguém a morrer no continente africano, ou asiático ou na América Latina, são os selvagens, ok, olha, nunca tiveram bem, e mudas de canal. E é essa, dá-me eu nem sei explicar, meu. Ou seja, não é um sentimento de raiva, não é, mas é um sentimento de revolta por haver pessoas que tentam distorcer isso, ou tentam minimizar essa questão, e ainda dizendo: não, tu vais ao Avante, tens o sangue dos ucranianos na mão. Tenho mesmo, eu tenho o sangue dos ucranianos, como todos vocês têm o sangue dos ucranianos na mão, porque somos todos responsáveis enquanto houver guerras. Mas não tens só sangue dos ucranianos, tens centenas de anos, centenas de anos de história, de sangue que quer esconder, meu. Estás a ver? E eu responsabilizo-me pelo sangue ucraniano
que tenho nas minhas mãos por fazer parte da geração mais apática que a humanidade alguma vez teve. Esta geração entristece-me de uma forma que eu não compreendo. Como é que tu dormes sabendo o que acontece nestes países, irmãos, que também estão à volta? Estás a ver? Muito obrigado, Dino. Eu queria vou-te perguntar uma coisa. Primeiro, se posso usar uma música tua no fim desta e se tu a podes escolher. Esquinas. Está escolhida. A mim podia ser o novo hino de Portugal. Nas curvas do bairro, nem todo tuga é luso. Nas curvas do bairro, nem todas as esquinas são vanglória. Nas curvas do bairro, acena o corpo negro com quem cruzo. Nas curvas do bairro, nossos corpos também são pátria. Muito obrigado, Dino, e nós regressamos para recebemos brevemente um outro convidado ou convidada. Boa luz que tá mostrando a norte, tá linha caminho de noite, mas uns esquina para no dobra.